Capítulo 20. Como as coisas geralmente acontecem. Anne levantou a tempo na manhã seguinte e saudou alegremente o novo dia, com os estandartes do sol nascente se agitando triunfantemente no céu perolado. Green Gable estava banhada pela luz solar e salpicada pelas sombras dançantes dos álamos e dos salgueiros. Para além dos campos estava o trigal do Sr. Hamilton, uma enorme extensão de ouro pálido agitado pelo vento. O mundo era tão lindo que Anne passou 10 prazerosos minutos preguiçosamente pendurada no portão do jardim, absorvendo toda aquela beleza. Após o café da manhã, Marília se aprontou para a viagem. Dora iria acompanhá-la. Promessa essa que havia sido feita há muito tempo. Agora, Dave, trate de ser um bom menino e não me incomode Anne, ordenou ela com firmeza. Se você for bonzinho, eu trarei uma bala doce quando vier da cidade. Ora, Marília tinha adotado o mau costume de subornar as pessoas para que fossem boas. Não serei mal de propósito, mas se eu for por acidente. David quis saber. Você precisa ter cuidado com os acidentes, avisou Marília. Anne, se o Sr. Scherer vier hoje, compre um bom assado e alguns bifes. Se não vier, você vai ter que matar um galo para o jantar de amanhã. Anne assentiu. Não vou me dar o trabalho de cozinhar apenas para mim e Dave hoje. Aquele presunto frio será suficiente para o almoço. E vou fritar alguns bifes para quando você chegar à noite. Vou ajudar o Sr. Hamilton a transportar algas nessa manhã, anunciou David. Ele pediu e aposto que ele vai me chamar para almoçar também. O Sr. Hamilton é um homem muito gentil. Ele é realmente muito sociável. Espero ser como ele quando crescer. Quero dizer, espero me comportar como ele. Não quero parecer com ele, mas acho que não corro esse risco, pois a Sra. Lynde disse que eu sou um garotinho muito bonito. Você acha que isso vai durar, Anne? Quero saber. Atrevo-me a dizer que sim. Você é um menino bonito, David. Nesse momento, Marília mostrou toda a sua reprovação, mas deve honrar sua aparência e ser tão bondosa e cavalheiresco quanto parece ser. E você disse a Minnie Mayberry no outro dia, quando a encontrou chorando porque a tinha chamado de feia, que se ela for boa, gentil e amorosa, as pessoas não se importarão com a aparência dela, alegou David descontente. Parece que nesse mundo não se pode deixar de ser bom por um motivo ou outro. Você simplesmente tem que se comportar bem. Você não quer ser bonzinho? Perguntou Marília, que aprendera muita coisa, mas ainda não tinha aprendido a futilidade de se fazer tais perguntas. Sim, eu quero ser bom, mas não tão bom assim, respondeu David com cuidado. Você não precisa ser muito bom para ser o superintendente da escola dominical. É o caso do Sr. Bell, que é um homem realmente mau. Ele não é mau de maneira nenhuma, disse Marília indignada. É sim, ele mesmo disse, asseverou David. Ele disse isso quando orou na escola dominical, no domingo passado. Disse que um verme vil e pecador, miserável e culpado da iniquidade mais terrível. O que ele fez de tão mal, Marília? Matou alguém ou roubou as ofertas que as pessoas doam? Quero saber. Por sorte, naquele instante, a Sra. Lynde despontou subindo a alameda em sua charrete. E Marília partiu com a sensação de ter escapado da armadilha de um caçador, desejando devotamente que o Sr. Bell não fosse tão metafórico em suas orações públicas, especialmente tendo como ouvidos rapazinhos que estão sempre querendo saber. Anne,
Deixada sozinha em sua glória, trabalhou com vontade. O piso foi varrido, as camas arrumadas, as galinhas alimentadas, o vestido de musselina lavado e pendurado no varal. Então, ela se preparou para transferir as penas. Foi até o sótão, pegou o primeiro vestido velho que lhe veio à mão, um vestido azul marinho de cassimira, que tinha usado aos 14 anos. Estava decididamente curto e era tão terrível quanto aquele vestido de flanela de algodão que lhe havia usado na memorável ocasião de sua chegada a Green Gables. Mas, pelo menos, não ficaria arruinado por penugens e penas. Anne completou sua vestimenta atando na cabeça um lenço vermelho com bolinhas brancas que pertencera a Matthew. Vestida desse jeito, dirigiu-se ao cômodo contíguo à cozinha, para onde Marília ajudara a levar o colchão antes de partir. Havia um espelho quebrado pendurado ao lado da janela do cômodo, e Anne olhou seu reflexo em um momento de má sorte. Ali estava as 7 sardas em seu nariz, mais evidentes do que nunca, ou assim pareciam estar na claridade da janela aberta. Ah, esqueci de passar loção ontem à noite, pensou. Melhor correr até a despensa e fazer isso agora. Anne já tinha sofrido alguns desgostos tentando remover aquelas sardas. Em uma ocasião, toda a pele do nariz descamou, mas as sardas permaneceram. Alguns dias antes, ela havia encontrado uma receita de loção contra as sardas em uma revista e, como os ingredientes estavam ao alcance, preparou-a na mesma hora, mesmo para o desgosto de Marília, que pensava que, se a providência lhe dava sardas no nariz, era seu dever sagrado deixá-las. Anne foi até a despensa, que sempre fora escura graças ao grande salgueiro ao lado da janela, mas estava agora praticamente sem luz por causa da tela contra as moscas. Ela pegou na prateleira a garrafa que continha loção e untou o nariz copiosamente, utilizando uma pequena esponja. Ao finalizar essa importante tarefa, retornou ao trabalho. Qualquer pessoa que já tenha trocado penas de um colchão para outro sabe que, quando Anne terminou, ela era uma visão a ser contemplada. O vestido estava branco com penugem e felpas, e o cabelo que escapava pela parte da frente do lenço estava adornado por uma auréola de penas. Naquele auspicioso momento, soou uma batida na porta da cozinha. Deve ser o Sr. Scherer, pensou Anne. Minha aparência está medonha, mas vou ter que descer assim mesmo, pois ele está sempre apressado. A jovem voou até a porta da cozinha. Se o chão pudesse realmente se abrir e fazer a caridade de engolir uma donzela miserável e emplumada, o assoalho da varanda de Green Gables teria prontamente engolido Anne naquele momento. Nos degraus da porta se encontrava Priscilla Grant, dourada e bela em um vestido de seda, uma dama baixa e robusta, de cabelos grisalhos e com um casaquinho, e outra dama alta e majestosa, maravilhosamente vestida, com um belo semblante composto de grandes olhos cor de violeta, com cílios negros que Anne instintivamente sentiu, como teria dito na infância se a senhora Charlotte e Morgan. No embaraço do momento, um pensamento sobressaiu em meio à confusão na mente de Anne, a qual ela se agarrou com uma tábua da salvação. Todas as heroínas da senhora Morgan eram notórias por se mostrarem à altura da situação. Não importa quais eram seus problemas, elas os enfrentavam de cabeça erguida e demonstravam superioridade sobre todos os males de tempo, espaço e quantidade.
Portanto, Anne sentiu que era seu dever fazer o mesmo, e assim o fez, tão perfeitamente que Priscila declarou mais tarde que nunca admirou mais Anne Shirley do que naquela ocasião. Não importa quais eram seus sentimentos ultrajados, pois não os demonstrou. Ela cumprimentou Priscila e foi apresentada às suas companheiras com tanta calma e compostura como se tivesse trajado um refinado vestido de linho lilás. Na verdade, levou um certo choque ao descobrir que a dama a qual tinha suspeitado se a senhora Morgan não era ela, mas sim uma tal de senhora Pendexter, enquanto a robusta e pequena mulher de cabelos grisalhos é quem era a famosa escritora. Mas essa segunda surpresa perdeu força ante a primeira. Anne conduziu as visitas à sala, onde as deixou para ajudar Priscila a desencilhar rapidamente o cavalo. É desagradável chegar de forma inesperada, desculpou-se Priscila, mas eu só soube ontem à noite que viríamos. Tia Charlotte vai embora na segunda-feira e havia prometido passar o dia de hoje com uma amiga na cidade. Porém, essa amiga telefonou na noite passada avisando para a titia não ir, pois estão de quarentena em razão à escarlatina. Então, eu sugeri que viéssemos aqui, pois sabia que você queria muito conhecê-la. Nós passamos no hotel de White Sand e trouxemos a senhora Pendex conosco. Ela é uma amiga da titia, esposa de um milionário que mora em Nova York. Não podemos ficar muito tempo, pois a senhora Pendex precisa estar de volta às 5 horas. Enquanto estava acomodando o cavalo, Anne notou vários olhares furtivos e perplexos vindo de Priscila. Ela não precisa me olhar desse jeito, pensou Anne, um pouco ressentida. Se ela não sabe como é trocar um colchão de pena, pode ao menos imaginar como é. Quando Priscila foi para a sala de visita e antes de que Anne pudesse escapar para o andar de cima, Diana entrou pela porta da cozinha. Anne pegou-a atônita, amiga pelo braço. Diana Barry, quem você acha que está na sala nesse exato minuto? A senhora Charlotte e Morgan e a esposa de um milionário de Nova York. E aqui estou eu, assim, e não há nada em casa para servir, exceto presunto frio. Diana! Nesse momento, Anne já havia percebido que Diana a completava exatamente com a mesma perplexidade que Priscila. Aquilo já estava passando dos limites. Ah, Diana, não me olhe assim, implorou. Você ao menos deve saber que nem mesmo a pessoa mais aciada do mundo poderia trocar as penas de um colchão para o outro e permanecer limpa no processo. Não são as penas, hesitou Diana. É o seu nariz, Anne. O meu nariz? Ah, Diana, não diga que tem algo errado com ele. Anne correu até o espelhinho acima da pia. Um olhar dela revelou a verdade fatal. Seu nariz estava vermelho brilhante. Anne deixou-se cair no sofá com um espírito destemido, por fim subjugado. O que aconteceu? Perguntou Diana, a curiosidade vencendo a delicadeza. Pensei que estava esfregando minha loção para sardas, mas devo ter usado uma tinta vermelha que Marília usa para colorir os tapetes. Foi a resposta desesperada. O que farei? Vá lavar, disse a prática Diana. Talvez não saia. Primeiro eu tingi o meu cabelo e agora pintei meu nariz. Marília cortou meu cabelo naquela vez, mas essa solução dificilmente seria viável nesse caso. Bem, essa é mais uma punição pela minha vaidade e de certo eu mereço. Ainda que isso não me sirva de consolo. É quase o suficiente para fazer uma pessoa acreditar em má sorte.
mesmo que a senhora Lynde diga que não existe tal coisa, porque tudo já está escrito. Felizmente, a tinta saiu com facilidade e Anne, um pouco mais consolada, foi para o seu quarto enquanto Diana corria até a casa. Em breve, Anne tornou a descer, adequadamente vestida e com a mente em perfeito estado. O vestido de musselina que ela tanto queria usar estava lá fora, esvoaçando alegremente no varal. Então, ela viu-se forçada a contentar-se com um vestido de algodão preto. O fogo já estava aceso e o chá quase pronto quando Diana retornou. Ela ao menos usava seu vestido de musselina, trazendo um prato coberto. "Mamãe mandou isso", disse ela, erguendo o pano e mostrando um frango, belamente cortado e fatiado aos olhos agradecidos de Anne. O frango foi complementado com pão recém-assado, manteiga e queijo de excelente qualidade, um bolo de frutas de marília e um prato de compota de ameixa flutuando em uma calda dourada, como se estivessem congelados com os raios do sol de verão. Havia também um grande vaso de ásteres rosas e brancas decorando a mesa. Ainda assim, tudo parecia muito escasso em comparação com a elaborada recepção que fora preparada anteriormente para a Sra. Morgan. Entretanto, as famintas visitas de Anne não pareciam achar que faltava alguma coisa e degustaram os alimentos simples com aparente alegria. Após alguns momentos, Anne não pensou mais no que havia ou não em seu cardápio. A aparência da Sra. Morgan podia ser um pouco decepcionante, como suas leais admiradoras se viram forçadas a admitir, uma para a outra. Mas ela provou ser uma pessoa magnífica de conversar. Tinha viajado muito e era uma excelente contadora de histórias. Havia conhecido muita gente e cristalizado suas experiências em uma série de frases e epigramas curtos e espirituosos que faziam os ouvintes se sentir como se estivessem diante de uma personagem de um livro inteligente. Contudo, por baixo de todo o seu brilho, havia uma forte corrente de uma verdadeira simpatia feminina e gentileza, que conquistava as pessoas com a mesma facilidade com que seu brilhantismo ganhava admiração. A Sra. Morgan tampouco monopolizava a conversação. Ela interagia com os outros da mesma maneira hábil e verdadeira que conduzia a conversa. E Anne e Diana se viram conversando descontraidamente com a visitante. A Sra. Pendlex falou pouco. Ela apenas sorria com seus adoráveis lábios e olhos e comeu frango, bolo de fruta e compota com tamanha graça e requinte que dava a impressão de que comia ambrósia e melado. Mas, como Anne disse para Diana depois, qualquer pessoa tão divinamente linda como a Sra. Pendlex não precisava falar. Sua beleza era suficiente. Após o almoço, elas saíram para um passeio pela Travessa dos Amantes, o Vale das Violetas e a Rota das Pétalas. Então, visitaram a Floresta Assombrada e foram até a Bolha da Dríade, onde se sentaram e conversaram durante uma deliciosa última meia hora. A Sra. Morgan quis saber como a Floresta Assombrada ganhou tal nome e riu até lhe saltarem lágrimas quando ouviu a história e o dramático relato de Anne sobre uma certa caminhada memorável naquele local na hora enfeitiçada do crepúsculo. Este certamente foi um banquete para a razão e uma festa para a alma, não foi? Disse Anne para Diana, depois que as visitas foram embora. Não sei do que gostei mais, ouvir a Sra. Morgan ou contemplar a Sra. Pendlex. Acho que nos divertimos mais do que se soubéssemos que elas estavam vindo e tivéssemos preparado muita comida. Você tem que ficar
para o chá, Diana, e para conversarmos sobre esse dia. Priscila contou que a cunhada da senhora Pentecost é casada com um conde inglês e ainda assim ela se serviu de compota de ameixa 2 vezes, comentou Diana, como se esses 2 fatos fossem por algum motivo incompatíveis. Atrevo-me a dizer que o próprio conde inglês não teria virado seu nariz aristocrático para a compota de ameixa de Marília, respondeu Anne com orgulho. A jovem não mencionou a desgraça que acontecera o próprio nariz quando relatou os acontecimentos do dia para Marília naquela noite. Mas ela pegou a garrafa com a loção para sardas e a esvaziou pela janela. Nunca mais experimentarei essa porcaria de tratamento de beleza, disse com firme determinação. Elas podem servir para pessoas cuidadosas e ponderadas, mas para alguém tão facilmente propensa a cometer erros como eu pareço ser, mexer com eles é brincar com a sorte.